Eu já iniciei aqui a gravação, né? Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. É, Estamos aqui para a apresentação da monografia da aluna Ana Moza Oliveira Fernandes, cujo tema é o Jardim Filosófico do Negro, Arte e Filosofia na obra do artista plástico Geraldo Simplício, o Negro de Aurora, aqui do Ceará. E como banca a gente tem, né, os colegas, o professor Luiz Manuel, o professor doutor Luiz Manuel, e professor mestre Emanuel Marcondes, né? Também processo de doutorando, né? E então, Ana, você tem aí 15 a 20 minutos, né, para apresentação. Depois a gente tem as considerações dos professores e aí a gente parte para avaliação, ok? Fique à vontade. Ótimo. Pronto, eu vou compartilhar a tela aqui, gente. Quando eu expandir, eu não vou ver vocês, mas eu estarei aqui, tá? Aí qualquer coisa, se cair, vocês podem me comunicar, porque eu não verei vocês, mas vocês estarão me vendo. Dá para ver aí, Franzé? Dá sim. Sim, sim, Pronto. tranquilo. Gente, antes de iniciarmos, tá? Não contabilizem os 15 minutos agora. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao comparecimento, à presença de todos vocês. Eu sei que tem alguns amigos que estão agora em ambiente de trabalho e mesmo assim deram um jeitinho de estar aqui presente comigo. Então, desde já eu agradeço a vocês. E claro, né, um agradecimento especial à minha banca avaliadora, professor Luiz Emanuel. Eu, professor Luiz, a gente tem uma certa proximidade, não sei se ele vai lembrar, graças à filosofia clínica, né? Sempre que ele me via nos corredores da UFCA, ele afirmava, Ana, nossa futura filósofa clínica. Então, eu tenho isso guardado até hoje. E quem sabe, né, Luiz, com essa temática, a gente não desenvolve um projeto de mestrado. Então, a ideia fica aí jogada para o senhor. E o professor Marcondes, a gente se aproximou graças ao Residência Pedagógica, né? O professor nos orientou em todo o ciclo. E por que não destacar também nosso conterrâneo, aurorense, então desde já, Marcondes, se sinta em casa, agradeço demais a disponibilidade dos dois, e um agradecimento especial ao meu professor orientador, nosso queridíssimo Franzé. Eu tenho uma certa proximidade com o Franzé desde o início do curso, graças ao PIBID, né, Franzé? E quando eu o escolhi como meu orientador, eu já fui na perspectiva de que eu poderia ir com a ideia mais absurda possível, o senhor ia dar algum jeito de tornar essa ideia possível. Então, mesmo insegura com o meu tema, conversando com o senhor diversas vezes, de alguma forma você me davam a possibilidade da concretização do tema. Então, agradeço toda a orientação feita até o presente momento, viu, Franzé? Então, sem mais delongas, gente, vamos iniciar. Eu vou falar um pouquinho rápido, tá? Para não extrapolar tanto tempo, então não estranhe. O Franzé já apresentou o meu tema, que é o Jardim Filosófico do Negro, Arte e Filosofia na obra do artista plástico Geraldo Simplício, o Negro de Aurora, Ceará. Nesse processo inicial, é interessante e importante a gente primeiramente destacar, né, essa interação entre arte e filosofia e como a arte ela nos aproxima de uma dimensão filosófica a partir do momento em que ela nos traz uma perspectiva crítica, né, nos fazendo analisar, reinterpretar, questionar o que nos cerca, mas não só dentro de um âmbito individual, mas também dentro de um âmbito coletivo, social, educacional, ambiental. E essa dimensão filosófica, ela vai se aproximar das obras de Geraldo Simplício a partir do momento em que a gente explora a sua produção artística, a sua produção estética, para além das técnicas utilizadas. Então, diretamente, a gente atravessa essa produção estética para entender essa correlação entre a arte de pensar, né, e a materialização dessas reflexões em suas obras. Toda a nossa perspectiva, ela vai ser abordada de ideias aristotélicas, né, especificamente no seu conceito de tecne, onde o Aristóteles ele vai descrever a arte dentro de uma forma de conhecimento prático, dentro de um conhecimento prático,
Também nos aprofundaremos na a noção de geofilosofia, de Deleuze e Guattari, desenvolvidas em sua obra O que é a Filosofia. Também utilizaremos as valiosas considerações de Benedito Nunes, em sua obra Introdução à Filosofia da Arte, para a gente entender melhor, né, essa relação entre arte e filosofia. E, claro, não poderia faltar as reflexões do filósofo indígena, Ailton Krenak. Em todo o meu trabalho, eu utilizo as suas colaborações nas obras A Vida Não é Útil, Ideias para Adiar o Fim do Mundo e Futuro Ancestral. Essa abordagem do Ailton Krenak vai ajudar na nossa percepção na relação entre a terra e a natureza, que é de suma importância no desenvolvimento estético do Geraldo Simplício. Mas, de antemão, quem é o negro, né? Quem é Geraldo Simplício? Gente, como vocês podem ver, o Geraldo Simplício ele nasceu no dia 2 de abril de 1943, na cidade de Aurora, Ceará, interior ali do Cariri. O apelido negro foi carinhosamente dado pelo seu irmão e o Geraldo Simplício ele prefere ser chamado dessa forma até hoje, né? O Nego, ele reside atualmente em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e também está concentrado sua galeria de arte, o seu famoso jardim, e lá Nego reside desde 1969. É importante destacarmos aqui que Nego, ele é autodidata, tá, gente? Então, ele nunca foi à escola, todo o seu conhecimento ele foi adquirido através de conversas com outras pessoas, através da interação com outras culturas, com outros ambientes. Então, toda essa interação ela foi de suma importância no seu processo de produção estética, tá? No nosso primeiro capítulo, a gente vai se aprofundar um pouco nesse conceito de arte e geofilosofia. Então, para iniciarmos, eu vou ler esse pequeno trecho para vocês, que é apresentado no meu trabalho. Na obra O que é a Filosofia, Deleuze e Guattari apresentam a geofilosofia como um conceito que se refere ao engajamento da filosofia com os elementos territoriais e espaciais, procurando entender como o pensamento filosófico pode influenciar e ser influenciado pela configuração e percepção dos espaços, oferecendo uma perspectiva inovadora para entender a complexidade do mundo contemporâneo, destacando a importância do espaço e da localização na formação de ideias e na construção da realidade. Esse termo, geofilosofia, criado por Deleuze e Guattari, ele é criado a partir da imanência, né? Então, para essa imanência existir plenamente, é necessário que haja um sujeito habitando-se e movendo-se por ele, e dessa forma criando e transformando conceitos. Então, se refere diretamente na relação entre o pensamento e o território e tudo aquilo que a Terra vai dar e vai prover em seus movimentos. Então, essa imanência seria diretamente o palco onde esse personagem conceitual vai criar, vai mover e vai extrair os seus conceitos, né? Então, como essa geofilosofia ela vai se aproximar das obras de Geraldo Simplício? A arte, nesse contexto, ela vai aparecer como uma organização de elementos específicos. Elementos esses que serão caracterizados pelo ambiente, né, que o artista escolhe, mais diretamente pelo campo artístico escolhido. Esses elementos, eles vão ou limitar ou vão expandir os ideais do artista para a materialização de sua obra. E quando eu falo desses elementos, gente, eu não falo somente de elementos territoriais, tá? É algo muito mais completo, são elementos culturais, elementos linguísticos, elementos ancestrais, que irão moldar sua obra de acordo com esse ambiente artístico. Por isso que eu deixei essa pequena frase, né, para recapitular isso que eu falei, onde o pensar e o habitar são interligados e o artista reflete sobre o que a Terra dá e retira em seus movimentos e com isso ele molda a sua arte. Já no segundo capítulo, a gente vai se adentrar mais no processo criativo do negro, né? Geraldo Simplício, além dele ser um artista muito enraizado, ele também é um artista muito intuitivo.
me chamou muito a atenção em nossas conversas uma fala que ele costumeiramente cita, que é: a arte é excesso de energia, você acumula e cria. E nesse processo energético, gente, o Geraldo Simplício, o Nego, ele usa esse tapa-olho. Vocês devem ter ficado bem curiosos quando viram, assim como eu fiquei quando vi pela primeira vez. Esse tapa-olho que ele usa no centro da testa é para proteger o chakra do terceiro olho. Dentro da filosofia yogi, esse chakra do terceiro olho, ele é conhecido como ajna. Esse asna, quando ele está equilibrado, ele promove a você uma clareza mental mais acentuada, uma percepção melhor de si mesmo, uma percepção melhor do mundo ao seu redor. Então, manter esse asna, manter esse equilíbrio energético é de suma importância no processo criativo do nego, já que, como ele diz também, né, é a fonte primária de seus ideais, a fonte primária de suas obras está na sua cabeça. Então, manter esse asna, esse chakra do terceiro olho, é de suma importância no seu processo de produção estética. E quando a gente interliga suas mãos como instrumento principal de trabalho, a gente também vai estabelecer essa conexão íntima, essa conexão energética com o material que só o toque humano ele vai poder proporcionar. As obras do Geraldo Simplício, elas levam geralmente de 2 a 3 anos, né, para ficarem prontas, porque elas são monumentais, elas chegam até 10 metros de altura. E em todas as suas obras são usadas o mesmo material, que geralmente é a argila, é o barro, e ele tem as suas mãos como instrumento principal de suas criações. É interessante destacarmos aqui também, nesse processo técnico, a técnica de Aristóteles, que eu falei brevemente para vocês no início, né? Essa técnica, essa produção artística mais voltada para a habilidade, para o conhecimento técnico, onde é utilizado o intelecto do artista para manipular materiais ou situações a fim de se chegar ao resultado desejado. Então, Aristóteles, ele expande o nosso entendimento do que é arte, né? A gente não vai se limitar somente ao teatro, à música, ao cinema. Não, para o Aristóteles, qualquer habilidade ou conhecimento prático no qual você utiliza seu ideal ou uma situação para se chegar a um resultado, também é entendido como arte. Então, a gente entende que o escultor, que o agricultor, que o carpinteiro, que o médico também são artistas, porque através dessa habilidade, através dessa sensibilidade e dessa materialização do resultado, a gente tem essa técnica, essa tecne, né, essa arte técnica. E dentro dessa percepção aristotélica, o Benedito Nunes, na obra Introdução à Filosofia da Arte, ele vai trazer também esses dois termos, né, que é a verossimilhança e a mimese, que também dialogam com a produção artística de Geraldo Simplício, né? A verossimilhança, ela seria essa característica que a arte tem de estabelecer semelhanças com o real, e esse elemento artístico, ele vai ser construído pelo processo da mimese. Essa mimese, gente, essa imitação da natureza, porque para Aristóteles a arte é uma imitação na natureza, mas não no seu sentido de cópia em si. Né? Esse processo de mimese vai ser um processo de expansão. Então, o artista ele vai expandir o que a natureza não lhe proporciona experienciar. Né? Então, a mimese ela não vai ser uma cópia, vai ser um processo de melhoria, né, de experienciar, de apresentar aquilo que a natureza não dá diretamente ao homem no seu processo de criação. No terceiro capítulo, eu exploro, a gente é convidado mais a conhecer, né, o Jardim do Nego. Nesse terceiro capítulo, eu destaco essa importância que o Geraldo Simplício dá na sua relação com a natureza e a terra, né? Porque a natureza, a terra, para Geraldo Simplício, não passa a ser somente um ente material, né? Então, é muito mais sensível, é muito mais simbólico que isso. O Geraldo Simplício, ele vai ver a natureza, ele vai ver a terra como um ente vital, né?
ele trata a terra como um ente sagrado, como um ente feminino, como um ente provedor de tudo e de todos. Ele cita até que ele vê a terra, aliás, ele, quando a gente fala de terra, quando a gente fala de natureza, ele se reporta a esses dois termos como mãe, como é minha mãe, é a provedora, é ela que me dá o material para eu fazer a minha arte. Então, existe ali uma troca recíproca de respeito. Nesse processo de Mãe Terra, eu trago à tona, né, algumas citações do Ailton Krenak, e aqui eu deixo em destaque uma delas em sua obra Ideias para Adiar o Fim do Mundo, onde ele diz: fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ela é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza, o cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. Então, o pensamento do Krenak, né, esse respeito, esse entendimento da terra, da natureza como consciência primária de todas as coisas, se interliga também ao pensamento do Geraldo Simplício nessa troca de respeito mútuo para a materialização de suas criações. E, gente, agora, dentro dessa perspectiva do Jardim do Negro, né, a gente vai conhecer algumas de suas obras, lembrando que as obras de Geraldo Simplício abordam diversos temas, desde temas sacros, contemporâneos, ambientais, ancestrais, e no meu trabalho eu destaco 3 delas, que seria a mulher, o parto e os retirantes. A mulher, ela foi a primeira obra feita por Geraldo Simplício em seu jardim. Ela foi feita em 1981. Então, ela passou por diversos reparos, mas ela se encontra firme até o presente momento, né? Então, quando a gente passa a entender melhor a perspectiva e os ideais de Geraldo Simplício, a gente vê esse sagrado feminino, né, esse sagrado natural e feminino muito bem representado em suas obras, né? Então, ter essa mulher como sua primeira obra, ter esse sagrado feminino destacado em seu ambiente, faz com que a gente correlacione essa interação que ele tem com a natureza e com a Mãe Terra, que para ele é provedora de tudo e também é destacada como fêmea e mãe, como a consciência primeira de todas as coisas. E dentro dessa perspectiva do sagrado feminino, eu trago também a segunda obra, que é o Parto, né, que é como vocês podem ver, né, as obras dele são bem monumentais, ele do lado de uma delas aí, onde ele retrata, né, a mulher indígena. Eu não destaquei isso posteriormente, mas eu não destaquei isso anteriormente, aliás, mas o Geraldo Simplício, ele também tem descendência indígena vindo de sua bisavó, tá? Então, apesar de estar longe das terras caririenses, ele retrata essa sua ancestralidade através da arte, né? Retrata esse sagrado feminino através da arte. Então, através do parto, a gente relaciona justamente essa ligação do homem com a natureza e a natureza sendo provedora de todas as coisas, como o Krenak citou anteriormente, né? Tudo é natureza, então nós, enquanto seres humanos, também estamos diretamente conectados a ela. Na terceira obra, saindo um pouco desse sagrado feminino, eu trago os retirantes, né? Onde o Geraldo Simplício ele vai nos convidar a refletir sobre esse deslocamento do povo nordestino, que, querendo ou não, né, também está diretamente ligado com a sua experiência de vida, esse deslocamento do Nordeste para o Rio de Janeiro. É interessante até a gente analisar nessa obra que as figuras apresentadas, né, os personagens apresentados por Geraldo Simplício não carregam apenas seus objetos. A gente vê nas expressões, no toque, que os personagens também carregam suas memórias, suas histórias, sua cultura, fortalecendo esse senso de pertencimento ao território, que, querendo ou não, também é um tema emblemático no processo de produção estética de Geraldo Simplício. Então, para finalizar, gente, eu já venho agora nas considerações finais, né?
É de suma importância destacar que todo esse trabalho ele foi desenvolvido através de entrevistas remotas feitas com o Geraldo Simplício e principalmente com seu filho, né, Leonardo Simplício, porque eu confesso que Geraldo Simplício ele não é tão adepto às tecnologias, mas o Leonardo Simplício, que reside atualmente com ele em Nova Friburgo, foi uma figura importante para eu entender melhor um pouco, né, esse processo criativo do Geraldo Simplício, as motivações que permeiam a sua produção estética. Eu quis também trazer um pouco dessa interdisciplinariedade filosófica, né? Sair um pouco dessa filosofia mais acadêmica e trazer um pouco a filosofia mais para perto de mim, né? Para a minha casa em si. Então, ter trabalhado com essa temática foi muito importante. Eu acho que me aproximou ainda mais da minha realidade e acredito que nós, enquanto pesquisadores, enquanto filósofos, também temos esse dever de levar a filosofia para ambientes mais marginalizados, né? Então, ter trazido a filosofia para a minha casa em si foi de suma importância, apresentar esse tema para o meu pai, para a minha mãe, e eles compreenderem de alguma forma, me deixou, assim, bem encantada, sabe? Então, sair dessa filosofia um pouco mais eurocentralizada e trouxe a filosofia um pouco mais para perto de mim, da minha realidade em si. Então, essa conexão do Geraldo Simplício com o ambiente, com a natureza, não entendendo isso apenas como um tema, mas como uma fonte de inspiração vital, também foi de suma importância nesse desenvolvimento. E o estudo contribui não só para essa interdisciplinariedade, né? Mas ela vai contribuir também para esse reconhecimento da diversidade artística e filosófica e vai promover também a valorização desses artistas regionais em seu processo de produção estética. Aí está o meu referencial teórico completo, tá, gente? De início eu apresento o referencial teórico principal, usei muitos artigos para entender melhor o aprofundamento desses assuntos, né? Então, para quem se interessou por algum tema que foi citado, aí está todo o referencial. Quem se interessar também pode me perguntar posteriormente, que eu posso disponibilizar para vocês, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma apresentação bem prévia por conta do tempo me dado, de 15 a 20 minutos, mas eu espero que tenha ficado compreensível a todos. E desde já eu agradeço. É isso, Franzé. Muito bem, Ana. Perfeito. Então a gente, como membro da banca, né, o presidente da banca e orientador, eu só falo no final, né? Vou deixar a minha fala para o final e aí a gente vai ouvir as considerações. Eu acho que, acho que primeiramente do professor Luiz Manuel e depois do Marcondes, assim, se vocês preferirem mudar a lógica também, fica à Tá vontade. ótimo assim, pode falar, Luiz. Então, bom dia. É uma alegria estar aqui participando desse trabalho. Olha, assim, eu não tenho nenhum questionamento, nenhumas objeções. Eu quero dar parabéns, né, à Ana Moser, ao Franzé e também ao nosso querido Emanuel Marcondes, por compor a banca, por esse momento, e também aos participantes que estão aqui presentes, né? Eu queria falar assim, de uma experiência que eu tenho enquanto professor de receber gerações de estudantes, né? Em cada monografia, nós ficamos surpreendidos com a criatividade, com o pensamento. Eu recentemente participei tanto de uma avaliação no mestrado profissional, né, de filosofia, como nos concursos de professores, onde tinha dois estudantes nossos da graduação, o Diego e o Marcelo, não foi, Marcondes? E também na nossa seleção do Prof. Filo, também graduandas, né, trabalhos fantásticos, assim. E nós adotamos uma perspectiva, pelo menos, nós não acordamos na banca do Prof. Filo esse procedimento, mas eu pensei assim, sempre em aprovar todos os projetos para a apresentação oral, né? Porque às vezes a apresentação escrita não deixa, digamos assim, tão explícito, tão nítido que o candidato, né, quem está escrevendo, expõe, né?
Então, assim, é um momento de você ouvir, né? Realmente, um autor que eu gosto muito, que é o Guattari, que ele fala assim, que nós ficamos sempre num conflito entre aquelas vozes de poder e saber que habitam o nosso inconsciente. Mas as nossas vozes mesmo não aparecem, né? Quer dizer, então, assim, eu gostaria de escrever como cordelista, eu gostaria de escrever o que eu aprendi no Cariri, quando eu cheguei aqui, eu estou aqui desde 2006, né? Então, assim, eu me digo assim, que eu sou muito abestado, né? Que eu aprendi aqui. Então, eu até falo isso com o Franzé, mas está ao mesmo tempo desenrolado, porque você tem que se desenrolar, né? Então, é um salto absurdo, paradoxal na existência. E, assim, um dado que nós não, que na academia nós aprendemos é que nós vamos sempre retirar as vozes de autorreferência e colocar as vozes de poder e saber. Vamos falar de ancestralidade, vamos falar de as ideias estrangeiras, mas aquilo que nós habitamos na Terra, né, os autores que trabalham com o Cariri, por exemplo, a língua do Cariri, a língua Cariri, ela tem uma influência na língua portuguesa, né, grande. Eu aprendi isso dando as aulas de fundamentos da memória social no mestrado profissional em biblioteconomia, quer dizer, então assim, o nosso inconsciente, nós pensamos que nós estamos pensando conscientemente, mas existe o inconsciente que ele é todo produzido, maquinado para nós falarmos dessa maneira, e nós achamos que nós estamos falando alguma coisa nova, alguma novidade, né? Então, assim, quando nós pegamos um autor como esse, que tem o nome de um filósofo, Simplício é um filósofo. Franzé sabe disso. Eu até fiquei, quando ela falava Simplício, eu falei, ela está trabalhando, né, com filósofos da antiguidade, mas é Geraldo Simplício, que é um filósofo também, né? Então, assim, na nossa universidade, que é federal, Universidade Federal do Cariri, eu penso assim que a nossa filosofia ela tem que se aproximar cada vez daquilo que o Franzé trabalha, que é a filosofia intercultural, né? Nós temos que fazer tudo para que essas vozes da terra, de autorreferência, elas falem também, não só as vozes de poder e saber, né? Então, assim, é uma tarefa que eu falo para as futuras gerações, né, de professores que vêm, como a Ana Moser, né, que eu sempre falava com ela, futura filósofa, clínica. Então, assim, nós temos que trabalhar muito para fazermos aulas de filosofia para que trabalhos como esse da Ana Moser venham à tona, mas também que um novo tipo de expressão possa vir, né, à tona com uma linguagem que é uma linguagem geofilosófica que fala do território, mas com uma linguagem que é própria do território, né? Não uma linguagem do Deleuze e o Guattari falando do território, como nós fazemos. Uma crítica nós temos que nos incluir, porque é muito difícil você fazer isso, né? Então, assim, falar de povo, terra e território é muito bacana, mas nós temos ainda que construir meios, como a Ana Moser faz no trabalho dela. O que eu queria dizer é assim, que eu vejo a Ana Moser já no mestrado. Então, assim como numa defesa de mestrado você tem a qualificação para preparar para a defesa, então, assim, o TCC já é uma preparação para o mestrado. Então, assim, no mestrado, a Ana Moser vai fazer com que essas vozes de autorreferência venham à tona, tá certo? Está compreensível o que eu estou falando, Ana Moser? Está compreensível? Está tudo tranquilo? Tá, né? Demais, viu, Luiz? Pode continuar. Então, assim, então, essas vozes vêm à tona, as cantorias que você conhece, né? Aurora, né? Nome bonito, Aurora, né? Então, assim, Nietzsche tem um livro chamado Aurora, com o título Aurora. Então, assim, o que eu falo? As vozes de referências, porque as vozes de poder e saber sempre estão nos obrigando a falar, né, de um modo canônico. E aí, uma outra questão para você trazer o seu trabalho maravilhoso para o mestrado é incluir uma questão entre a matéria e a forma, e aí o nosso querido Emanuel Marcondes pode te dar também muitas contribuições, porque hoje, Ana Moser, quando nós vamos trabalhar essa questão do ilemorfismo, existe um autor chamado Simondon, anota aí, Simondon, né?
que ele vai trabalhar assim, que assim como nós estamos aqui nos individuando em relação ao meio, e esse meio nos dá informações, então ele vai dizer assim, que a nossa individuação, o nosso modo de devir, né, as fases que nós passamos, né, essas fases, os objetos técnicos, os utensílios, as ferramentas também passam por um processo de individuação, né? Então, assim, é necessário que você tenha uma relação com a matéria, com a forma e com a informação, né? Porque o simplício, ele não ia colocar qualquer matéria, qualquer material nas suas esculturas. Ele tem que escolher, ele sabe o corte, a maleabilidade, qual é a ferramenta. Além de ele usar o tapa-olho no chakra, né, o catolé, né, ele também sabe qual é o material que ele vai utilizar. Ele se afeta por aquele material. Você está entendendo? Então, assim, a questão dos perceptos, dos afetos, você trabalhou muito bem. A materialidade, ela não é alguma coisa inerte, ela é alguma coisa que tem vida, alguma coisa que está ali, ó, que tem, digamos, propriedades, né, singularidades, que ele vai poder manter aquilo que o Deleuze e Guattari fala, erguer alguma coisa no caos, manter aquilo em pé. Porque aquela obra, quando ele faz, ela não é mais dele, aquela obra está ali, ó, não é mais dele, não é de ninguém, ela está misturada com o cosmos, né, com o caosmo. E aquela matéria ela tem que durar, ela tem que se manter em pé diante do caos. Você está entendendo? Então, assim, o Simondon vai te dar muito suporte para isso, para você trabalhar, né? Então, assim, é interessantíssimo porque ele vai pegar tanto Nietzsche como os pré-socráticos, né? Então, é genial você trabalhar essa questão da matéria e da forma, o lemorfismo. Aí, agora, no mestrado, você vai para o Simondon, você vai ler o Simondon, né? E você vai ver como é que é interessante ele pensar que tudo que existe encontra-se em devir e individuação no meio que dá informações, né? Informações que não é a notícia do jornal, é informação do meio. Você tem que manter aquilo funcionando. Ele fala, e esse meio ele é problemático. Você tem que pesquisar, né? Você tem que testar, você tem que ver se funciona, né? Então, assim, é um trabalho, né, do Simplício, é um trabalho que você vê que é um trabalho que ele é de uma... Ele é conflituante, ele traz uma certa agonia para ele poder manter aquilo de perto, né, de pé, desculpa. Né? E aí, essa questão é que você vai levar também para o seu trabalho, né, para trazer informações, né, de um meio que você fala, que é o território, para trazer novos meios de expressão. E aí eu vou te mandar texto que eu tenho e-mail sobre o que eu pesquisei sobre os cariris. Aí eu tenho muita coisa, né, muito material. Teve uma live que eu falei com uma defesa de mestrado de qualificação do Franzé, do Leandro, que nós discutimos essas questões. Nós temos muito material, o Franzé também tem, né? Então esse é o momento de nós mostrarmos o que nós podemos fazer nessa escola de filosofia aqui do Cariri, né, que nós estamos criando, individuando, né, com, né, esse trabalho maravilhoso aí que você falou. Eu não tenho muito mais a dizer, não. Eu só quero contribuir justamente isso para que você possa individuar-se, né, no meio, né, que é o Cariri, com esse trabalho maravilhoso, que você pode trazer novos meios de expressão, como esse que você trouxe no seu trabalho, que você deve publicar. Eu aprendi muito. Para mim era uma conferência que eu estava assistindo. Eu não sou de passar pano, você sabe disso, que eu não sou de passar pano, de ficar passando pano, puxando saco, ficar falando, né, para agradar ninguém. Então, assim, eu aprendi muito, Ana Moser. Parabéns, leve isso adiante, sua pesquisa, se prepare para o mestrado. Parabéns, Franzé, parabéns, Marcondes. Obrigado, Luiz. É sempre bom ouvir, porque o Luiz traz várias referências, né, vários links aí para qualificar, melhorar aí o seu trabalho, Ana. E agora a gente ouviu o Marcondes, e aí na sequência eu faço a minha rápida consideração. Estou compartilhando aqui a tela, justamente com o trabalho da Ana, para apresentar para ela algumas partes que eu destaquei. De início... Ana
tirar, o teu trabalho ainda está compartilhado, Ana. Aí... Vocês estão visualizando? Pronto, mas eu passo para você depois, Ana, viu, com as marcações. Muito obrigado pelo convite, e ter algum tema que envolva Aurora, a cidade de Aurora, me afeta diretamente, do campo dos afetos mesmo, como você destacou no seu texto, literalmente, num determinado momento, quando Guattari fala da arte como pensamento do afeto, né? Campo do afeto, e aí ele continua, a definição se desenvolve, mas partindo disso, porque é minha terra natal, né? Então eu conheço um pouco a história do Nego, e isso faz parte do nosso imaginário, da construção da nossa identidade como pessoa, das nossas origens, das nossas raízes, né? O painel, que é uma marca registrada do Nego lá na igreja de Aurora, né? No altar do Menino Deus, enfim, uma porta de entrada, digamos assim, para a cidade, né? Um ponto turístico da cidade, a obra do artista. Então, me afeta diretamente. Mas eu queria iniciar parabenizando a Ana pelo trabalho. O trabalho está excelente, gostei imensamente da proposta, bastante original pelo tema, pelo conteúdo, pelo que se propôs. Claro, como todo trabalho pode ser dialogado, debatido, enriquecido, sempre naquilo que eu vou apresentar aqui, sempre nesse sentido da sugestão, né, da contribuição, para que o trabalho possa apontar para um aprofundamento maior, para outras perspectivas que, quem sabe, você queira trabalhar, e até mesmo para a elaboração de uma pesquisa mais rigorosa na pós-graduação, seja no mestrado, seja no doutorado, seja na atuação como professora, seja na atuação em qualquer outra área. Talvez você possa levar todo esse aprofundamento que você fez aqui, e que você conseguiu mostrar no seu trabalho que você é autoridade no assunto, né? Que você pesquisou, que você conseguiu minimamente articular determinados autores que poderiam ajudar a trabalhar essa questão da produção artística, da criação do Nego e do diálogo da arte com a filosofia. Situando justamente essa temática que você traz com o debate atual com relação à possibilidade do resgate da pluralidade do discurso filosófico, já que a gente tem hoje, né, um modelo muito cristalizado da pesquisa em filosofia, que vem da modernidade, que vem da produção de conceitos, da reflexão abstrata, da construção do tratado, como discurso filosófico acadêmico, discurso filosófico mais rigoroso, mais científico, mais racional, né? Enfim, deixando de lado outras expressões, outras experiências que a gente tem, e eu estou falando da filosofia no Ocidente, né? Sem falar do pensamento a partir de outras experiências históricas e culturais, mas se tomarmos aquela filosofia que nasce na Grécia, digamos assim, né, que se constitui ocidental a partir da civilização grega, que trabalhou muitos outros tipos de discurso, inclusive o artístico, seja na poesia, no mito, na rima, na imagem. E aí, esse é um tema que me interessa bastante, porque o Nego vai trabalhar com imagens, quer dizer, imagens de alto relevo, com estátuas, com a manipulação do barro e da natureza, né, com as plantas, com o limo, né, nas estátuas. Enfim, isso é muito interessante, porque dialoga com algo que me interessa bastante, que é a possibilidade de filosofar a partir de outros discursos, uma inter-relação entre filosofia e literatura, filosofia e imagens, de conhecimento de todos, né, que convivem comigo. A minha preocupação em compreender essa questão da expressão do pensamento a partir das imagens técnicas, da linguagem produzida pelas máquinas, pela tecnologia. Enfim, são temas que me interessam, né?
dessa possibilidade do pensamento a partir do visual, do tátil, muitas vezes, como o negro trabalha. E você destacou tão bem, que eu acho que esse é um aspecto muito rico, muito interessante, que pode ser muito mais aprofundado e desenvolver muito mais coisa a partir daquilo que você colocou no trabalho. Bom, e aí, dando continuidade, depois dessa introdução, eu queria chamar a atenção, eu vou mesclar aqui algumas questões formais com algumas questões da reflexão que você propõe, passando o teu trabalho rapidamente. Então, primeiro chamar a atenção no título para retirar o ponto final, né, pela norma, pela formatação usada convencionalmente, não há necessidade de ponto final em nenhum título, pode retirar. E aí, passando um pouco mais adiante, eu coloco uma proposta de você trocar um termo que você utiliza. No objetivo do trabalho, você diz que quer destacar a interação entre arte e filosofia. Mas o que você quer mesmo nessa proposta não é apenas destacar, não é apenas mostrar a relevância, apontar que esta é uma questão importante a ser tratada, mas eu acho que explorar mesmo, explorar possibilidades. E eu acho que seu trabalho é experimental, né? Tem um tom ensaístico, nesse sentido em que você está ali tentando explorar, tentando trilhar caminhos ainda desconhecidos para você e, a partir do seu tema, para muitas outras pessoas. Eu acho que abordar esse artista traz uma contribuição para a comunidade local e, ao mesmo tempo, projeta para a comunidade filosófica essa preocupação, né? Então, a arte do negro é uma arte original, numa certa medida. Claro que ele dialoga com várias experiências que ele tem ao longo da história dele, como você muito bem destacou na biografia, mas ele vai dando um formato próprio, ele vai ali transmitindo uma mensagem que é muito própria dele. E eu acho que naquilo que você se propôs no trabalho, investigar o processo criativo, eu acho que estaria justamente aí a questão a ser investigada filosoficamente, ou seja, o caráter filosófico do seu trabalho estaria justamente nisso, o processo de criação. Então, apontaria muito mais para uma filosofia da criatividade, né? Ultrapassando mais ainda de uma forma mais aprofundada e mais delimitada, do ponto de vista da pesquisa mesmo, né? Isso que você se propõe, que é a interação entre arte e filosofia. Quem é o artista? Não apenas o Simplício. O Simplício é a provocação, né? Ele traz uma proposta sui generis que leva a pensar a arte, o artista e o próprio processo de criação como produção de pensamento, nessa interação entre... Você trabalhava isso muito bem usando com a ajuda do Guattari, né? De uma geofilosofia, de uma filosofia que não é geografia, de uma geografia que não é uma geografia filosófica, não é a filosofia da geografia, mas é algo novo nesse sentido, né? Então, uma filosofia da criatividade talvez fosse algo que você pudesse explorar num projeto de mestrado, num projeto de doutorado. E aí eu vou passando. Bom, e aí eu destaco aqui a introdução. Eu fiz várias marcações para você perceber que você já mergulha de uma vez no assunto, na introdução, quando, novamente, aqui do ponto de vista formal, técnico, da pesquisa, a introdução tem um caráter muito mais de apresentação. Não seria o caso já de imediato você apresentar definições, você apresentar ali... não apresentar, né, mas já desenvolver definições e apresentar e colocar argumentações, mas muito mais um caráter de apresentação para retomar nos capítulos. O que você não faz. Então, quer dizer, você já mergulha ali no Aristóteles, já mergulha ali num conjunto de definições como o que é o artista, o que é a dimensão filosófica da arte,
E aí eu fiquei esperando você retomar isso, aprofundar, fundamentar, colocar citações, referências, e muitas vezes alguns tópicos ali tratados, algumas questões ali tratadas não vão aparecer lá no capítulo, porque elas já foram desenvolvidas no seu entendimento suficientemente na introdução, o que metodologicamente não seria o lugar, não seria o caso. Enfim, porém, eu preciso dizer que a introdução está bem construída. É um texto fluido, um texto gostoso de ler. Eu li rapidamente, não porque fosse um texto curto, mas porque é um texto gostoso de ler, né? Tem captura a gente de maneira que você quer chegar até o final, e, para mim, particularmente, um assunto muito interessante. Novamente, sobre a formatação, eu quero chamar a atenção para o espaçamento entre os parágrafos, que está maior que o entre linhas, depois você corrigir isso. Né? Então, uma abordagem sobre o artista, sobre a dimensão filosófica da arte, a técnica, a arte como um saber prático, a partir de Aristóteles, e aí eu fui fazendo algumas marcações, a questão que o Luiz destacou, do lemorfismo na filosofia grega, a matéria e a forma, isso é importante. Então, dá uma estrutura desse ponto da sequência das ideias muito interessante, muito apropriada. Né? Eu parabenizo. No entanto, eu ficava esperando lá no capítulo a reconstituição. Novamente está aqui na minha cabeça aquela estrutura do tratado, né? Da sistematização do texto escrito, né? Do discurso acadêmico escrito, né? Esperando que lá no primeiro capítulo você fosse ter toda uma apresentação sobre Aristóteles, para depois articular com os outros autores, com o Gasset, com o Nunes, né? Bom, com o Guattari, enfim. Bom, eu trago como proposta, assim como o Luiz sugeriu o Simondon, um outro autor que é meu lugar de fala, digamos assim, que é com quem eu tenho dialogado bastante nos últimos anos e estudado, que é o Willem Flusser, que ele tem toda uma reflexão sobre a arte, mas traz para você, é apenas uma sugestão, como outros autores que eu vou aqui rapidamente só nomear, e depois, se você tiver curiosidade, você pode procurar, porque é um autor que vai te dar um suporte para trabalhar na contemporaneidade essa reflexão sobre a criatividade, sobre a produção da arte, no seguinte aspecto: ele vai, nos primeiros textos, se referir a isso que eu vou te falar com o termo poesia, mas nas suas obras tardias ele troca esse título, esse termo poesia, por arte mesmo. Mas não ele não está se referindo à arte no sentido das belas artes, desde o Renascimento, a modernidade. Quando ele está falando de arte, não é no sentido da escultura, da pintura, da música, da própria poesia, né? Mas ele está falando como criação. E aí você estava se referindo você estava começando uma discussão sobre a mimesis, sobre a imitação do mundo, e ele vai entender a arte como poiesis, como essa capacidade de produção, que em algum momento você fala também. Então, está percebendo que ele vai tentar recuperar toda uma reflexão anterior àquilo que a gente vai entender como as belas artes, mas que está presente em toda a produção humana. Então, ele vai dizer, há uma arte na filosofia, há uma arte na ciência, há uma arte no discurso teológico, há uma arte na produção artística que se refere à proposição de novos modelos de compreensão da realidade, de sentir. Eu acho que é o que todo artista, estritamente falando, o artista relacionado às belas artes, ele faz, né? Eu vou pedir permissão aqui só para ler uma citação, para você perceber um ponto de partida que talvez você poderia fazer, porque o Flusser vai dizer assim, olha, a filosofia ela tem um lado artístico, quando ela propõe novos modelos de reflexão, uma nova teoria, novos conceitos, né? Para além da conversação, para além de debater autores ou de aplicar modelos de reflexão à realidade existente,
quando o artista filósofo, ou o artista artista, ou o artista cientista, ele propõe algo inédito, ele está criando esta arte, e, na verdade, ele vai dizer, é uma meta-arte, é uma meta-filosofia, é uma meta-ciência, é aquilo que possibilita a construção da filosofia, aquilo que possibilita a construção da arte, enfim. E aí tem um parágrafo da obra Língua e Realidade, que ele diz assim, o poeta é um compositor, que fornece a matéria-prima para os compositores, isto é, os intelectos em conversação. Do ponto de vista... Bom, e aí ele vai falar da poesia, mas ele querendo falar da arte. E aí eu posso até te passar esse texto para depois você ir pegando, caso lhe interesse, né? Mas eu queria destacar ainda que ele vai fazer toda uma reflexão sobre o processo de criação do artista, seja o filósofo, quando propõe um ensaio, seja o cientista, quando propõe um novo paradigma, seja o artista, enfim. O processo se inicia numa interiorização do intelecto, no isolamento produtivo, visando retornar à conversação no movimento duplo. Então, inevitavelmente, há uma relação política aí entre o privado e o público e o privado. A esfera pública, a convivência com as pessoas na comunidade onde se vive, provoca no artista algo que o inquieta. Mas isso é algo muito próprio, muito individual, de uma experiência, no sentido estrito da palavra, que é irrepetível para qualquer outra pessoa e que ele propõe para a realidade como algo desconcertante, que desconstrói, que propõe novas formas de sentir, enfim. Então, eu acho que seu trabalho poderia ser muito mais aprofundado a partir desse aspecto, para além dos temas que a arte do negro levanta. Claro que você não pode separar a forma como ele constrói da mensagem que ele quer transmitir, né? Mas, ao mesmo tempo, há algo que ele recebe, há algo das experiências dele que você pode explorar nesse sentido. O que acontece no artista que faz o artista, de repente, ter esse brilhantismo, né? Ter isso inusitado, que leva as pessoas na vida comum, no cotidiano da vida, no público, né? Na esfera pública, leva as pessoas a reavaliarem suas estruturas, sua concepção de mundo, sua cosmovisão, né? Que eu acho que isso foi o que você quis destacar, trazendo também o Krenak, né? Com essa ideia de que tudo é natureza, e que tem muita proximidade com as ideias, com a vivência do Simplício. Uma outra referência é o Ortega y Gasset, né? Na obra Meditação sobre a Técnica, em que ele vai dizer que a natureza, não nos satisfazendo de imediato, suprindo nossas necessidades de imediato, através da técnica, que é uma capacidade humana, a gente cria uma segunda natureza, né? Que o Ortega vai dizer, é o viver bem, quer dizer, o ser humano é um ser vivo que ele não quer só viver, ele não quer só sobreviver, ele quer viver bem. Agora, essa noção de viver bem vai sendo atualizada ao longo da história nas diversas culturas. O que é viver bem? Isso vai ganhar várias significações a partir dessa capacidade do homem extrair da natureza algo muito mais do que ela lhe apresenta de imediato. Então, é outra referência, e aí há outros autores que você pode explorar esse trânsito, né, do artista, do seu mais interior, do privado, para o público, e vice-versa, né? Porque nem tudo aquilo que o artista propõe é bem recebido, né? É de imediato adotado como modelo, um novo modelo, uma transformação da realidade. Enfim, eu acho que o teu trabalho, ele me colocou em inúmeras provocações que eu acho que você pode, entre um parágrafo e outro, desenvolver muito mais, sabe? Aquilo que você escreveu, um parágrafo se transforma em várias páginas, se você retornar as referências e for ali trazendo, puxando mais elementos que estão ali daquilo que você propõe, né? Então, eu vou fazendo as marcações, né, o referencial teórico para análise. Do ponto de vista
dessa questão, a apresentação do referencial teórico, o sumário, a introdução está perfeita. E aí você já vai adiante sem retornar alguns elementos que você coloca na introdução, que eu acho que seria necessário, no entanto, não inviabiliza o seu trabalho nesse sentido. É apenas do ponto de vista formal, que a gente já criticou bastante aqui, né? Essa maneira academicista da construção do texto e do discurso científico-filosófico, né? Então, tá muito bacana essa apresentação inicial sobre a filosofia do Guattari. Bom, e aí eu destaco que em muitos momentos você não coloca referência, né? Então, apresenta definições, inclusive nas notas de rodapé, de onde foi que você tirou isso. A gente sabe que é dos textos que você está fazendo referência naquele momento, mas precisa colocar ali, né, a edição, a página, enfim, porque são definições complexas que podem, inclusive, gerar debate, problematização e geram, enfim, compõem, né, aqui. Talvez essas definições possam até estar no corpo do texto, porque não é algo dispensável, né? A gente pode ler, eu acho que é importantíssimo essas definições que você coloca do Guattari, porque você está tratando disso, né? O personagem conceitual, plano e personagem, o plano da imanência, são conceitos com os quais você está trabalhando, e eu acho que essas definições podiam estar logo aqui em parágrafos seguintes, e não são definições que a gente pode ler o texto sem necessariamente ler as notas de rodapé. Então, aparece várias vezes isso, e, sobretudo, lá no final, já adiantando aqui a minha fala, porque eu já falei bastante, mas no momento que você vai falar das diversas concepções que o Nego traz, era interessante também colocar referência. Claro que são das suas entrevistas, mas dizer isso, né? Olha, na entrevista, foi feito, no corpo do texto isso não é dito, né? Você fez entrevistas com o artista, essas entrevistas foram transcritas, ficaria muito rico se você pudesse colocar trechos da fala dele, da própria fala dele, entre aspas, né, citações, enfim, enriqueceria, porque aí você vai fazendo todo um relato, né, das ideias do Nego, mas não situa o leitor de imediato de onde foi que isso veio, bem como a biografia dele. Essa biografia veio de algum texto, veio de outras entrevistas, veio do próprio relato dele, de familiares dele, ou do seu conhecimento pessoal, né, do conhecimento de todos, já que eu também faço parte da comunidade de origem dele, né? Bom, e tem muito mais coisa que eu coloquei ali por escrito, e quando eu retornar o trabalho para você, você vai ver. Como, por exemplo, eu destaco a experiência de exílio dele, porque, embora não fosse um exílio de guerra, um exílio para outro país, mas ele tem, por conta de um episódio marcante e violento, ele tem uma vergonha profunda que o faz migrar da sua terra para outro lugar. E parece que é algo muito comum na produção criativa, seja de cientistas, seja de filósofos, parece que essa experiência de ruptura, de corte, com a territorialidade, com os afetos, com a família, essa dor é algo que provoca uma produção, né? E é claro que tem filósofos aí que vão explorar essa questão, né, da dor, enfim, alguma coisa assim. Eu acho que era algo que poderia não ser só mencionado, né? E talvez, retomando entrevistas com o artista, não sei se ele gostaria de falar sobre isso, mas se essa experiência da vergonha, da decepção, sobretudo com o mentor dele, que é o Padre Luna, se isso não foi provocador ao longo da sua vida, né, dessa produção artística. Seria muito interessante. Bom, e o próprio Padre Luna, né, porque é um intelectual da época, e aí você já falou, eu até coloquei assim, que, claro que eu sei quem é, né, que faz parte também da minha história, mas no texto não aparece, né, aí o Padre Luna, e eu coloquei assim, quem é o Padre Luna, gente? Enfim, a pessoa que for ler seu trabalho que não é aurorense, não vai saber quem é,
eu acho que minimamente valeria a pena qualificá-lo, né? Dizer, olha, é o pároco da época, alguém renomado que teve passagem, se for o caso, né, pelo seminário tal, contato com tais intelectuais, foi alguém que incentivou, né, a vida intelectual da cidade, não apenas o negro, mas outras figuras, incentivou a educação numa época em que tudo isso era muito difícil o acesso, era muito precário. Então, é uma liderança religiosa que traz uma transformação para a Aurora num determinado momento, num determinado recorte de tempo. Então, valeria a pena ali dizer um pouquinho e não apenas mencionar o Padre Luna. Bom, tem mais coisas aí, isso é só para dizer o quanto o seu trabalho suscita, né, o quanto ele traz elementos aí para a nossa reflexão. Como todo trabalho de pesquisa nunca está terminado, sempre há mais a se acrescentar. E aí eu tenho, nesse finalzinho, só o que parabenizar. Muito importante ter trazido as fotos, né? Quando eu estava começando a ler, eu não folhei de uma vez, né? Eu pensei, será que ela vai colocar imagens? E realmente foi, eu achei bacana você ter feito isso. Importante ter colocado as fotos das 3 obras de arte. E era isso. Obrigado. Obrigado, Marcondes. Bem, agora é a minha fala, eu vou tentar ser breve. Primeiramente, agradecer, né, os membros da banca, o professor Luiz Manuel, o professor Marcondes, sempre trazem valiosas reflexões, né, e enxergam aquilo que o orientador muitas vezes não consegue enxergar. Existe um limite do olhar do orientador, né? A gente acha que tá tudo ok, mas sempre tem algo mais para aperfeiçoar, para melhorar o trabalho. E aí são preciosas, né, considerações que eu acredito que você vai levar, né, para já esse trabalho ou para também uma pesquisa, uma ampliação da pesquisa como uma proposta, né, de projeto de mestrado, que eu acredito que tem tudo para ser acatada de forma bem, né, proveitosa. E agradecer, né, a Ana também, parabenizar primeiramente, né, pelo trabalho, pela conquista, né, de todo um processo que você já vinha trabalhando, já vinha maturando, e agradecer pelo convite da gente poder, né, trabalhar como equipe aí nesse processo de produção, né? Orientar, mas na verdade você já estava bem orientado, né? Você já estava com o trabalho muito bem articulado, já mentalmente, e quando você colocou isso no papel ficou ainda mais claro isso. Dizer que é um trabalho incrível, eu acho que eu fico feliz por poder participar. Primeiramente porque vai ao encontro de tudo aquilo que eu venho tentando alimentar no curso de filosofia, né? Ou seja, um olhar, né, mais intercultural, um olhar para nós, né, para nossa cultura, para nossa realidade, para o Cariri, né, que o Luiz também sempre bate nessa tecla, né, e sempre trazendo essas provocações, e que para mim eu acho que digamos, é uma realização também, né, porque a gente fica ali provocando os alunos, ó, pessoal, vamos trabalhar alguma coisa, né? Tem tanta coisa aqui para a gente explorar, tanto mote filosófico na região do Cariri, nos filósofos brasileiros, cearenses e tal, e às vezes, né, uma falta de audácia, de ousadia, às vezes uma questão temerosa, né? Muitos alunos ficam receosos, preferem ir por aquele caminho da exegese de um texto, né, que já está tão esgotado, mas que sempre você pode, né, melhorar. Mas no seu caso, não. Você, além de fazer esse trabalho, e inclusive foi um desafio para mim de articular com autores que não são da minha seara, né, como o Deleuze e Guattari, aí acabou entrando um desafio de trabalhar na seara que é mais do Luiz, né, mas acredito que, como você já tinha uma leitura, isso ficou bem tranquilo, né, e aí você ter essa possibilidade de trazer um, um, um artista, né? Você não só fez uma exegese de um texto, você trabalhou em cima da obra de um artista do Cariri, que tem uma expressão nacional, e fazer isso de tal forma que é uma leitura estética, né? Completamente sui generis, completamente, né, inusitada, extremamente rica para a universidade, para o curso de filosofia, para uma visão estética que reconhece, né, a importância dos artistas regionais, né, mas um regional que é nacional ao mesmo tempo, né? E aí eu achei isso uma sacada incrível de você ter despertado para olhar, né, para o que estava à sua volta e o que, né, é referência, né,
cultural e regional, né? Inclusive, eu achei interessante o Luiz lembrar que a Aurora é o nome da obra do Nietzsche, né? Então, é um despertar, né? A Aurora também é um momento de despertar para o nosso horizonte, né? Para aquilo que está diante da gente. Então, acredito que com esse trabalho você traz uma contribuição e incentiva os seus colegas aqui do curso de filosofia da licenciatura a ter esse mesmo olhar, né? Essa mesma ousadia extremamente exitosa, Ana, e só agradecer pela possibilidade de estar junto nesse trabalho, que eu acho que foi uma proposta incrível, que tem muito ainda para oferecer, né? Como o Marcondes disse, o Luiz disse, você ainda pode ampliar e com certeza vai ser um trabalho exitoso. E eu espero estar ali acompanhando também de alguma forma, né? Seja nos bastidores ou quem sabe numa orientação específica, né? Então eu queria só, nesse momento, que é o momento da avaliação, né? Também agradecer a presença, né, dos colegas, da Patrícia, da Vanessa, da Márcia e da Ana Vitória, né? E também tinha um outro colega que participou, que estava participando, pela presença de vocês, que eu acho que também, né, fazem esse esforço, né, de acompanhar esse trabalho que eu acho que merece ser conhecido. Inclusive depois, né, como eu estou gravando, eu vou talvez pedir a permissão, né, de vocês para a gente colocar no canal do curso de filosofia no YouTube, né, para que outras pessoas possam acompanhar também, beleza? E aí, Ana, agora a gente vai para o momento da avaliação. Aí eu vou pedir para vocês para se ausentarem uns 2 ou 3 minutinhos, enquanto fica eu, o Luiz e o Marcondes para a gente fazer, né, esse processo. E daqui a pouco vocês retornam no mesmo link. Eu vou até pausar aqui a gravação também, né, para não registrar.